A minha saudação nessa noite é com a paz do Senhor e os nossos amigos também que se sintam bem por estar aqui conosco na presença do nosso Deus. Glória a Deus. Irmãos, hoje é uma noite de muita alegria por nós estarmos aqui neste culto, nesta rua, para glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Aleluia. Porque o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Na minha vida, na vida da minha filha, na vida da minha família e, por que não dizer, na vida da igreja, porque nós somos uma só família. Aleluia. E eu quero ler aqui, nesta noite com os irmãos, no livro de Salmos, Salmo 118, versículo 8, que nos diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Este versículo foi um versículo que me acompanhou durante os momentos mais difíceis na reta final da minha gestação. E ele significa muito para mim durante os períodos que eu passei. Falando um pouco sobre o testemunho de hoje à noite, eu vou tentar ser breve, porque se a gente for falar com todos os detalhes, não teria espaço, né, o tempo. Eu e o Cristiano, a gente resolveu, né, tentar engravidar para termos um filho. E aí nós já estávamos com mais ou menos 8 meses que estávamos nessa tentativa. Enquanto isso, nós orávamos, né, apresentávamos esse projeto diante do Senhor. E já tinha se passado esse período de 8 meses, quase um ano. E os irmãos sabem que nessa fase gera um pouco de ansiedade, né, do casal. E nós continuávamos orando e apresentando o nosso projeto para o Senhor. E nós fomos viajar para São Luís no mês de maio do ano passado. Quando nós estávamos lá, nós fomos visitar uma tia da minha mãe. E lá nós resolvemos fazer uma oração. E no momento daquela oração, no final ela disse para mim: Cálita, em maio do próximo ano você já será mãe. E lá no momento da oração, a minha mãe também orou, e pôs a mão sobre mim e falou que Deus estava abrindo o meu ventre e eu geraria um filho. E naquele momento eu tomei posse, né, daquela palavra, daquela promessa de Deus. Mas ao mesmo tempo eu também sabia que promessas do Senhor, muitas vezes nós passamos por desafios para que elas se realizem na nossa vida. E a partir daquele momento, todas as vezes que eu orava, eu já colocava a mão na minha barriga, né, simbolizando o meu útero, e entregava ao Senhor aquele filho que eu ainda nem estava grávida, mas eu já cria que o Senhor já estava realizando este propósito. E eu recordo-me que eu sempre orava, né, e falava ao Senhor: Senhor, está em tuas mãos. Eu creio que esta criança ela será guardada por ti. E aí nós descobrimos a gestação, e quando eu estava com 3 meses de grávida, eu fui fazer a primeira ultrassom, a ultrassom do primeiro trimestre, a ultrassom morfológica. E no momento da ultrassom eu recebi um diagnóstico, que eu estava com as artérias uterinas com a resistência. Então o que significava aquele diagnóstico? Primeiro, que a minha filha, eu ainda não sabia que era uma menina, mas que o meu filho, ele teria um crescimento restrito e também não ganharia peso. Então, pelo aquele diagnóstico, eu não esperava ter um bebê grande nem um bebê gordo, porque as artérias do meu útero estavam resistentes, passava pouco suprimento para o feto. Então, por mais que eu tomasse vitamina, que eu me alimentasse bem, pelo meu diagnóstico, a minha filha ela teria incapacidade de crescer adequadamente, de engordar. Isso por volta de 12 semanas de gestação. Eu recebi aquilo ali, né? Mas eu continuei orando e entregando a vida da Laísa Rebeca diante do Senhor. E eu guardei, eu não quis compartilhar, porque a minha mãe, todo mundo conhece, ela é muito ansiosa, né? Eu saberia que seria uma gestação que ela ficar com extremo cuidado sobre a minha vida. E eu não queria que esse momento fosse um momento de nervosismo, de medo, de pânico. Eu queria que fosse um momento de bênção para as nossas vidas. Aleluia, e eu sempre criei em todos os momentos que o Senhor, Ele estava no controle da minha gestação. E embora todos os desafios que eu fosse passar, todas as provações, mas o Senhor estava nos direcionando. E foi se passando a gestação e eu fui fazendo todo o que era necessário. Comecei a tomar medicação, regulei minha alimentação. Além do diagnóstico da Laísa Rebeca de crescimento restrito, o diagnóstico para a gestante seria
pré-eclâmpsia, que significa pressão alta na gravidez, e possivelmente um quadro de eclâmpsia. O que significa eclâmpsia? O diagnóstico possível seriam crises convulsivas seguidas de coma. Então, era um quadro grave. Como médica, eu tinha conhecimento, mas em momento algum, eu fiquei apavorada ou desanimada ou com medo de morrer. Eu, diante do Senhor, para a glória do meu Deus, eu confiava nas promessas de Deus. E o que eu fazia era orar incessantemente. Se eu estivesse no carro, eu estava orando. Se eu estivesse no meu trabalho, eu estava em pensamento de oração quando eu podia. Se eu estivesse em casa, eu estava orando. E era orando sempre pela Laisa Rebeca, que estava em meu ventre. E quando nós viajamos em novembro, né, para uma viagem, quando nós voltamos, eu não sabia, mas aí na viagem eu peguei Covid. E eu estava com 6 meses de grávida quando eu recebi mais esse diagnóstico. E os irmãos sabem que gestante com Covid também é um fator de risco grave para o bebê. Eu já acompanhei várias crianças que a mãe tiveram Covid, que nasceram com várias sequelas, que precisaram de vários tratamentos pulmonares. Mas eu lembro que eu estava em casa, que eu não podia sair porque eu estava com essa infecção por esse vírus. Mas eu orando e entregando a minha filha no meu ventre ao Senhor. E eu falava para Deus: Senhor, a Laisa Rebeca é um projeto teu. E eu creio que o Senhor está cuidando da minha filha dentro do meu ventre. E que esse vírus não vai infectar a minha filha. Ela está guardada por ti. Em todo momento eu estava declarando vitória sobre a vida da minha filha, pelas grandes misericórdias do Senhor. E quando nós chegamos ao final, né, da gestação, eu fui repetir a ultrassom morfológica e a ultrassom Doppler, né? E a minha expectativa era que tudo teria se resolvido, que eu não estaria mais com a resistência uterina, que estava tudo bem. Eu cria assim. Quando nós fizemos a ultrassom, a médica confirmou: olha, Cálita, a resistência uterina ainda está aqui, mas sua filha está bem, apesar do peso que não está adequado, mas ela está com boa vitalidade. E eu me alegrei no Senhor. Eu agradeci a Deus, porque a minha filha, ela estava com todos os órgãos perfeitos. Ela estava com a vitalidade, com o batimento do coração dela normal. Então, eu me alegrei, glorifiquei a Deus e continuei entregando tudo nas mãos do Senhor. Até então, eu não estava ainda com pressão alta. E, de repente, eu comecei a ficar inchada. Alguns dos irmãos me viram na igreja, viram que eu estava inchando. Após o inchaço, quando eu entrei no 8º mês, eu tive um pico altíssimo de pressão. Minha pressão, ela descontrolou. A minha pressão sempre foi 11, 10 e 11. E de repente, eu estava em casa tranquila, eu estava me arrumando para ir. A gente ia pro culto de Santa Ceia nesse dia. E eu senti uma dor muito forte na minha nuca. Aí eu já pensei logo, minha pressão subiu. E aí eu verifiquei em casa, estava bem alta. Chamei o Cristiano, eu falei: não fala nada pra mãe agora, vamos logo no hospital. Chegando no hospital, estava mais alta ainda do que em casa. Fomos medicados. Quando nós saímos do hospital, nós viemos aqui e contamos toda a situação para ela, para não pegá-la de surpresa. E aí nós fomos fazer o tratamento de pressão alta. Comecei a tomar as medicações. Pelo diagnóstico, eu teria que fazer a cesariana imediatamente, porque minha pressão ela não controlava e precisava retirar a Laisa Rebeca para a minha pressão voltar ao normal e eu não ter risco de morte. Mas, como mãe, eu não queria que fizesse logo a cesariana, porque eu pensava: a minha filha tá com peso baixo, a minha filha tá só com 8 meses, e eu queria que ela ficasse mais tempo para poder fazer a cesariana só com 9 meses. E aí nós fomos para a Imperatriz, lá o Senhor abriu todas as portas, nos colocou no local certo. Eu fiz a avaliação no dia 11 de abril e marcamos a cesariana para o dia 28 de abril. No dia 12 de abril, eu passei muito mal no final do dia. A minha pressão descontrolou totalmente. Eu fiquei tomando 9 comprimidos para pressão diariamente. E além das repercussões das medicações no meu organismo. Mas em todo instante o Senhor trabalhando nas nossas vidas, dando confiança, crendo. Em nenhum momento eu fiquei com pavor. Eu cria no meu Deus. E eu sabia que o Senhor estava trabalhando em nosso favor. E aí, quando eu passei mal no dia 12, eu chamei o meu irmão, Davi, e nós fomos para o hospital. Eu falei: mãe, vamos para o hospital, vamos levar a mala da Laisa Rebeca. Eu já sabia, né, o que eles iam fazer quando eu chegasse. E a mãe: já, meu filho, eu não estou me sentindo bem.
demos entrada no hospital no dia 11, na verdade, à noite. E quando a médica viu meu estado, ela já me internou, me deixou numa medicação preventiva para que eu não tivesse crise convulsiva e falou: amanhã cedo nós vamos fazer essa cesárea. Passamos a noite nas misericórdias do Senhor. Aleluia, Eu Deus. creio que em todo instante era a mão de Glória a Deus me Deus. segurando Aleluia. para que eu não tivesse uma crise de nervos, para que eu não me desesperasse, porque a minha estrutura humana, ela não suportaria, como mãe, como médica, sabendo de toda a situação. Mas como serva do Senhor, eu estava ali segura nos braços do Pai. E no dia 12 de abril de 2023, foi realizada a cesariana do parto da Laisa Rebeca, né? E ela nasceu para a glória do nome do Senhor, pesando apenas 2 quilos e 100 gramas e 43 centímetros. Porém, todos se surpreenderam no centro cirúrgico. Quando foi realizado o corte, que foi tirando ela já veio chorando e a médica já foi dizendo: ela está ótima, está com uma vitalidade ótima. Porque para o diagnóstico, eles já foram me dizendo: olha, Cálita, provavelmente quando nós tirar tua filha, nós não vamos trazê-la para você. Ela vai ter que ser levada para a sala de reanimação. Mas eu cria que o Senhor estava lá cuidando dessa pequenina. E quando ela saiu, ela já chorou, já respirou normal, estava com todos os sinais vitais normais para a glória do Senhor. E aí os médicos já trouxeram ela para mim, já colocaram aqui pertinho. E eu só glorificava a Deus a todo momento e agradecia a Deus, porque eu sabia que a minha filha estava com saúde. Quando eu cheguei no centro cirúrgico, eu perguntei se eu poderia fazer uma oração antes deles me anestesiarem. E aí a anestesista disse que sim. Naquele momento, irmãos, eu não pedi mais nada a Deus. Eu só agradeci. Eu falei: Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que este foi o dia que o Senhor escolheu para a minha filha nascer. E eu te agradeço por essa equipe que aqui está. E eu creio que o Senhor estará conduzindo toda essa cirurgia. E eu creio que a Laisa Rebeca nascerá para a glória do teu nome. Glória a Deus. E eu só agradeci porque eu já estava grata a Deus, porque só em nós ter chegado ali com vida já era motivo de agradecer. E aí a cirurgiã, ela me perguntou: você quer ouvir alguma música durante a cirurgia? Quer que coloque? Eu falei: eu quero que coloque um hino. Pode ser qualquer hino. E aí ela colocou aquele hino: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. E ali eles fazendo a cirurgia e aquele hino, eu ouvindo aquele louvor, ia confirmando na minha vida que Deus, ele não é homem pra mentir. Né? O que ele promete, ele cumpre. E o Senhor falou que através da minha tia, que no dia das mães desse ano eu já seria mãe. Eu estaria com a minha filha em meus braços. E ali eu via o agir do Senhor confirmando esta bênção na minha vida. Aleluia. Né? E eu não tenho nem palavras para agradecer. E sobre o versículo, eu ia falar, é tanta coisa que a gente tenta resumir. Antes eu já estava inchada, minha pressão, né, demasiada, minha pressão ainda não tinha subido. Eu fui para um culto, era um culto da família. Nesse dia o pastor Silvio pregou nesse versículo aqui, Salmo 118, versículo 8. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Né? Ali naquele momento o Senhor estava falando diretamente comigo. Depois daquele dia a minha pressão começou a descontrolar e eu comecei a passar mal. E aonde eu ia, esse versículo ele ficou impregnado na minha mente, no meu coração. Eu dormia falando e pensando nesse versículo. Eu acordava e vinha o versículo: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Eu chegava aqui na casa da minha mãe, eu via ela batida, eu falava para ela: mãe, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Porque o homem ele dá diagnóstico, mas o nosso Deus é que realiza aquilo que nós não podemos realizar. Então eu passei o final da gravidez inteira pensando nesse versículo, meditando nesse versículo e crendo neste versículo. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela é viva, né? O Senhor, ele fala conosco. Eu nunca imaginei que eu ia precisar tanto de uma palavra desse versículo, mas foi nos momentos mais difíceis, quando eu estava sozinha, que eu estava orando, que eu chorava, e eu vinha esse versículo à minha mente, ao meu coração. E eu quero deixar para os irmãos, para os amigos que estão ouvindo: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Não há refúgio maior do que o nosso Deus. É Ele que opera por nós e faz infinitamente além do que nós pensamos. E a Laisa Rebeca está ali nos braços do seu pai,
com 4 meses, Glória engordando, a Deus, crescendo, aleluia. para a glória de Deus, não teve nenhuma sequela. Os médicos pensavam que ela ia precisar de fisioterapia, de fono, para poder se desenvolver, mas ela surpreendeu a todos, porque ela é um projeto de Deus, né? Glória a Deus, E é assim que Deus aleluia. faz. E a minha gratidão ao Senhor, não tenho palavras, porque todo dia eu agradecendo a Deus pela vida dela e glorificando ao Senhor pela vida dela. E eu quero agradecer também à igreja, em nome do pastor Silvio e do pastor Antônio, porque são homens de Deus que o Senhor usa para estar ao lado dos seus filhos, né? E em nome deles eu quero agradecer a toda a igreja de uma forma geral, em especial a congregação Betel, porque realmente o povo de Deus é uma família. Eu me senti abraçada, acolhida, amada pelas irmãs, Glória a porque eu Jesus. sei que os irmãos estavam intercedendo pelas nossas vidas. E nós sentimos, né, quando os irmãos estão orando, eu creio, Deus vai incomodando pessoas para estar orando, para estar apresentando a vida da gente nos momentos difíceis. E somente Deus pode recompensar cada um dos irmãos. Eu quero agradecer também à minha família, meu pai, ele foi assim uma pessoa muito especial nesse momento assim que eu passei. A gente sabe que as pessoas amam a gente, mas a gente só sabe realmente quando a gente está num momento assim bem difícil. Agradecer ao meu pai porque ele não soltou a minha mão de nenhum momento, foi uma pessoa assim muito importante nesse momento. A minha mãe, não tenho nem palavras, né? Não vou nem expressar aqui. Eu quero agradecer também a Socorro, que ela tá aqui. Uma pessoa também que foi conosco, deixou a sua família e foi conosco para a Imperatriz, para estar ali, nos apoiando, nos ajudando. E somente Deus pode recompensar a todos. E a minha gratidão ao Senhor nesta noite não tem nem palavras para dizer o tamanho da minha gratidão. É só alegria e glorificar o Senhor por toda a minha vida. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmã Celândia adorando o Senhor nosso Deus. Em